Bom, acredito que tudo começou assim quando eu tinha 16 anos, para 15, 16 anos. A minha história é um pouco diferente do normal, porque eu entrei no cenário da música, mas porém depois eu iniciei o cenário da engenharia. Então, com meus 16 anos eu iniciei o curso de mecânica no Senai, uma coisa que eu sempre quis fazer quando jovem. E em paralelo, no ensino médio, eu fiz tecnólogo em mecatrônica. Porém, durante esse período do ensino médio, é um período um pouco de dúvida, um período um pouco de incertezas, e a gente ainda não sabe o que a gente quer, pelo fato de a gente não ter vivido diversas experiências, né? Eu acredito que quando a pessoa ela se expõe a diferentes ambientes, ela consegue saber se aquilo é para ela ou se aquilo não é para ela. Então, eu fazia no ensino médio de manhã mecatrônica e à tarde eu fazia mecânica, então basicamente meu dia inteiro eu passava estudando. Porém, devido a um pouco da minha história, que eu sempre frequentei a igreja dos 3 anos de idade até os 20 anos de idade, eu tive uma influência muito grande no quesito musical. E durante o ensino médio eu decidi parar um pouco o curso de mecânica no Senai, então larguei o curso para poder explorar um pouco esse ambiente musical e comecei a fazer aulas de música. Então, para poder resumir assim o pontapé inicial, né, o porquê de ter chegado na Berklee um dia, foi lá aos 16 anos quando eu decidi trancar um curso de mecânica para poder explorar esse mundo aí inexplorado da música. Basicamente isso. Mas a gente pode entrar depois um pouco mais no detalhe sobre o que foi feito depois, como que é o vestibular, como que é o processo seletivo, quais são os métodos de ranqueamento entre os estudantes, né? Como que faz para poder entrar numa universidade internacional de música. Acho que a gente consegue explorar isso um pouco depois. Mas resumindo aí a resposta, seria tudo por causa de uma escolha lá com 15, 16 anos, de iniciar aí um ambiente inexplorado que eu tinha uma paixão, que era a música. Mas aí você foi direto do ensino médio já para Berklee? Como é que foi esse salto, cara? Então, lá com 15, 16 anos, eu comecei a fazer aula particular com um professor numa escola de bairro mesmo. Porém, eu sou muito grato ao professor Wesley Fiorentini, um cara sensacional aí. Além de ser um ótimo profissional, um ótimo amigo. E ele foi a pessoa que me deu todo o norte, né, com relação a como estudar, o que estudar. Ele tinha todo o embasamento teórico, então foi através de uma escola de música mesmo de bairro que eu comecei a explorar esse mundo. Lá para os 17, para os 18 anos, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, é aquele momento que você tem que decidir se você vai prestar vestibular, qual curso você vai fazer. É o que eu falei, é um momento de indecisão, né? Na vida de 99% das pessoas, eu diria. Então, eu comecei a pesquisar um pouco mais quais eram as faculdades no Brasil que se destacavam, né, no setor musical. No Brasil, a gente tem diversos tipos de faculdades de música, porém, basicamente, a gente pode separar elas em dois tipos. O primeiro é música popular contemporânea, que seria a música brasileira e o jazz, e o segundo seria a música erudita, música clássica, que é mais Unesp, USP, etc. Pelo fato de eu gostar muito na época de rock, era o estilo musical que eu estudava antes de entrar na faculdade, eu procurei as faculdades mais tradicionais com relação à música popular, que seria o Santa Marcelina ou a Souza Lima. Então, a partir disso, eu comecei a estudar para me preparar para esse vestibular, que no caso foi a Souza Lima que eu prestei e acabei entrando também. Bacana.